Saiba que a existência é um processo contínuo. Estamos constantemente empenhados em aprimoramentos, cada um de nós seguindo um ritmo único. Ao revisar regularmente nossos pensamentos e ações, podemos identificar áreas que precisam de ajustes para alcançarmos nossos objetivos. Aqui estão 10 questões cruciais para refletir com frequência. Anote-as e leia-as regularmente para entender a si mesmo melhor e navegar com clareza e consciência. Primeiro, pelo que sou grato. Cultivar uma mentalidade de gratidão vai além de simplesmente reconhecer as bênçãos em nossa vida. A gratidão molda nossa perspectiva, afetando todos os aspectos do nosso ser. De acordo com o palestrante motivacional Tony Robbins, a gratidão ativa diferentes áreas do nosso cérebro, desencadeando reações químicas que beneficiam tanto nossa saúde mental quanto física. Essa mentalidade pode reduzir o estresse, melhorar o sono e nos tornar mais felizes e otimistas, melhorando, por sua vez, nossa saúde física, relacionamentos e gerando ainda mais motivos para agradecer. Segundo, o que estou pensando? Estar consciente dos nossos pensamentos é essencial para uma mente saudável. A expressão "a mente de macaco" originada dos ensinamentos budistas ilustra como os pensamentos podem pular de um assunto para outro, tal como um macaco saltando de árvore em árvore. Quando nossos pensamentos estão constantemente dispersos, é difícil focar em algo específico. Em qualquer momento, questione-se sobre o conteúdo dos seus pensamentos. São positivos ou você está envolvido em uma narrativa interna negativa? Identificar e refletir conscientemente sobre os pensamentos é fundamental. Se a sua mente de macaco está incontrolável, reserve alguns minutos para respirar ou meditar até retomar o controle. O pensamento positivo pode ser libertador, colocando você em um estado de aceitação e possibilidades. Permanecer positivo não garante que tudo terminará bem, mas sim que você ficará bem, independentemente do resultado. Terceiro, estou agindo em consonância com os meus princípios? Manter-se fiel aos nossos valores pode ser desafiador, especialmente quando estamos cansados ou não nos sentimos bem. Por vezes, somos persuadidos a fazer algo que mais tarde não nos faz sentir bem. É crucial entender o que é importante para nós. Quando confrontados com situações difíceis, consultar os nossos princípios pessoais pode oferecer clareza. A vida constantemente nos apresenta novos desafios e formas de agir. Como afirmou o presidente Jimmy Carter, devemos nos adaptar aos tempos de mudança sem comprometer nossos princípios fundamentais. Reflita sobre quais são os seus princípios, viva em consonância com eles e reavalie-os regularmente. Quarto, qual é a minha atividade atual? A escritora Amy Dillard declarou: como passamos nossos dias, afinal, como passamos nossas vidas? Considere se as suas atividades atuais estão contribuindo para a vida que deseja ter. Está dedicando tempo a atividades que nutrem e elevam você? Ou está se sentindo arrastado para baixo? Quando está envolvido em algo que o apaixona, pode experimentar a sensação de o tempo parar, entrando no que muitos chamam de a zona. Se as suas atividades parecem o oposto, preso em uma rotina que nunca termina, pode ser o momento de repensar como utiliza o tempo que lhe foi concedido. Segundo Stephen Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o segredo não é priorizar o que está na sua agenda, mas sim agendar as suas prioridades. 5. Onde e com quem estou gastando o meu tempo? Já ouviu o ditado "diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és"? Ao considerar as pessoas com quem se relaciona, pergunte-se se elas contribuem para o seu bem-estar ou tornam as coisas mais difíceis. Está a dedicar tempo a ambientes que o enriquecem e inspiram, ou são mais frustrantes e estressantes? Ao questionar-se, poderá reavaliar o que está funcionando para si e o que não está. As pessoas tendem a ser fortemente influenciadas pelo ambiente que as rodeia e pelas pessoas com quem se relacionam regularmente. Pense em pessoas que possuem o estilo de vida e os valores que gostaria de ter. Onde gostaria de estar, de forma a sentir-se feliz, relaxado e bem-sucedido? Ao ter consciência do que deseja, pode procurar ambientes que estejam mais alinhados com a vida que deseja criar para si mesmo.
Como mencionou o autor Edmund Lee, cerque-se de sonhadores e realizadores, crentes e pensadores, mas acima de tudo, cerque-se daqueles que veem a grandeza dentro de si, mesmo quando você próprio não a vê. Sexto, como é a minha relação com a comida? Estou comendo para viver ou vivendo para comer? Reflita sobre a sua conexão com a comida. Está a consumir alimentos saudáveis que nutrem o seu corpo e promovem uma boa saúde? Ou está optando por refeições rápidas e convenientes? Planeje as suas refeições, escolhendo cuidadosamente os alimentos que fornecem ao seu corpo os nutrientes necessários para funcionar de forma ideal? Utiliza a comida como conforto em momentos de dor, tédio ou tristeza? Escolhe alimentos baseados no sabor e talvez os consuma em excesso? Somos constantemente bombardeados com anúncios e tentações de vários tipos de alimentos. Os nossos cérebros estão conectados a reagir a imagens, sons e cheiros que nos tentam com a promessa de prazer e satisfação. No entanto, é fundamental questionar o que estamos realmente fazendo pelo nosso corpo. Ao fazer esta pergunta cada vez que se alimenta, pode estar atento às escolhas que está a fazer para a sua saúde. Sétimo, estou me apegando a algo que deveria deixar para trás? Há momentos na vida em que precisamos reorganizar as coisas. Pode ser reconfortante viver com familiaridade. No entanto, ocasionalmente, é essencial analisar o que está acontecendo para realizar uma limpeza. Quando algo não está funcionando, devemos considerar se é necessário fazer uma mudança significativa ou simplesmente deixar para lá. Seja relacionado ao trabalho, à casa, às finanças, aos relacionamentos, à saúde ou a qualquer outra coisa, é útil avaliar o que está funcionando e o que não está. Manter-se preso a algo que não tem mais serventia pode ser exaustivo. Deixar ir pode abrir portas para novas oportunidades. Como expressou o autor Eckhart Tolle, às vezes, permitir que as coisas sigam seu curso é um ato de maior poder do que aguentar. Oitavo, estou reagindo ou respondendo? Quando algo acontece, você tende a reagir imediatamente. Ou prefere fazer uma pausa, refletir sobre a situação e então responder? O autor Bodhi Sanders destaca, já ao reagir, você permite que os outros controlem você. Ao responder, você está no controle. A reação imediata está enraizada em instintos de sobrevivência, deixando pouco tempo para considerar palavras ou ações. Quão eficaz você acha que pode ser se agir sem pensar primeiro? Responder exige uma análise mais profunda. Como mencionou Jim Taylor, Ph.D., podemos parar e tomar uma decisão consciente com base em uma análise cuidadosa das circunstâncias. O autor Charles Swindoll nos lembra, e a vida é 10% o que nos acontece e 90% como reagimos a isso. Nono, estou retribuindo? Estou contribuindo para o bem-estar dos outros? Todos já ouvimos a frase é melhor dar do que receber. Embora ambas as ações possam ser gratificantes, há uma razão pela qual dar é considerado uma coisa nobre. De acordo com a Cleveland Clinic, estudos indicam que doar pode ter efeitos positivos na saúde física e mental. A pesquisa revela que isso pode reduzir a pressão sanguínea, promover a autoestima, aumentar a felicidade e até prolongar a vida. Como disse o físico Albert Einstein, é uma obrigação do ser humano retribuir ao mundo pelo menos o equivalente ao que dele recebe. Décimo, considero uma das perguntas mais importantes da nossa existência. Qual é o meu destino? Qual é o rumo que estou seguindo? Faça essa pergunta regularmente para se manter no caminho certo. Assim como você não entraria no carro sem saber para onde está indo, é fundamental ter um objetivo claro e avaliar se suas ações estão apontando na direção certa. Como afirmou o líder indiano Gandhi, o futuro depende do que fazemos no presente. Ao se autoavaliar regularmente, você pode garantir que está alinhado com a vida que deseja construir e adquirir a consciência necessária para permanecer no caminho certo para alcançá-la.